Meus amigos, hoje no projeto Falando de Processo 365, daremos continuidade à série sobre presunção de inocência civil. Àqueles que estão só agora assistindo ao vídeo, eu informo que este é o quarto da série e os concito a procurarem os anteriores para se inteirarem de alguns conceitos que eu tomarei a liberdade de não repetir aqui neste vídeo. Expliquei em vídeos anteriores que, em verdade, nós estamos diante não propriamente de uma presunção, mas de uma pressuposição de inocência civil. E eu lhes disse também que o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, para além de um princípio de pressuposição de inocência no âmbito penal, traz implicitamente uma dimensão civil ou extrapenal da, entre aspas, presunção de inocência. Hoje falarei propriamente da pressuposição de inocência civil e da chamada dinamização do ônus probatório ou teoria das cargas probatórias dinâmicas. Vejam que interessante. Eu afirmo categoricamente aqui que, por força da pressuposição constitucional de inocência civil, o regime de distribuição de ônus probatório entre autor e réu não é arbitrário. O legislador infraconstitucional não tem liberdade imputacional, não tem qualquer tipo de discricionariedade legislativa para decidir quem provará o quê. Se, em favor do réu, pressupõe-se-lhe a inocência, isto significa que existe uma barreira de ativação a ser superada. Se a pressuposição de inocência civil é um benefício do réu, não há o menor sentido em imputar-se ao réu o encargo de superar o benefício que existe em favor dele. É por isso que esta barreira de ativação tem de ser superada pelo autor. E é por isso, e exatamente por isso, que cabe ao autor o ônus de superar esta barreira, de desmilinguir a pressuposição de inocência civil do réu, provando ele, autor, o fato constitutivo da pretensão que ele afirma existir lá na sua petição inicial. Portanto, por exclusão, ao réu é simplesmente relegado o ônus de provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito afirmado pelo autor. Não há arbitrariedade ou exercício de discricionariedade pelo legislador infraconstitucional. Este regime de distribuição de ônus probatório é uma defluência, uma decorrência natural da pressuposição de inocência civil contida na regra do inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal. Esse regime distributivo de ônus, portanto, tem cariz, tem envergadura constitucional. Quando se diz que no parágrafo 1º do artigo 373 do CPC se institucionalizou a chamada dinamização do ônus probatório, é preciso entender o que significa essa expressão. Há quem diga que dinamizar ou inverter o ônus da prova significa proceder a um traslado de titularidade do ônus. Eu vou dar um exemplo. Se na distribuição ordinária cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, dinamizar significaria que
o ônus de provar o fato constitutivo do direito do autor caberia ao réu. Mas isto também seria uma arrematada bobagem, porque se o réu passa a ter o ônus de provar o fato constitutivo do direito do autor, bastaria simplesmente ao réu não se desincumbir desse ônus para que ele, réu, lograsse ser o vencedor na causa. Vejam o que dizem alguns, então, tentando retificar esse raciocínio. Em verdade, não haveria aí titularidade de um ônus. Quando eu dinamizo, eu faço, na realidade, com que o réu seja titular do dever de provar o fato constitutivo do direito do autor. Porque, pensando aqui com Carnelucci, dever é a necessidade de realizar um comportamento no interesse de outrem, que não o próprio. Portanto, ao provar o fato constitutivo do direito do autor, o réu estaria fazendo-o no interesse do autor, não no próprio interesse. Então, o ônus na inversão se convularia num dever do réu, um dever probatório. Esta figura mitológica do dever probatório, portanto, é que explicaria a situação jurídica do réu na inversão. Mas pensemos com cuidado. Se o réu não cumprisse esse dever, qual seria a sanção, já que não há dever sem sanção? Veja, podemos pensar na seguinte hipótese. Olha, que me parece a logicamente mais viável. Se o réu não se desincumbe do dever de provar o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor, a sanção seria a presunção de veracidade da ocorrência desse fato constitutivo do direito do autor. Ora, o réu, num caso como esse, estaria numa situação interessantíssima. Porque se ele cumpre o dever, tem-se por ocorrido o fato constitutivo do direito do autor. Se ele não cumpre o dever, ele sofre como sanção a suposição da ocorrência do fato constitutivo do direito do autor. Então ele não tem para onde correr. Na verdade, é isso que acontece, sempre se pressupôs com a inversão a ocorrência do fato constitutivo do direito do autor. Alguns dizem, não, a sanção seria outra. Para aquele que descumpre um dever probatório, caberia a imposição de uma multa. Olha, a depender do valor da causa, o réu preferirá pagar a multa a produzir prova contra si próprio. Aliás, a produção de prova contra si próprio é vedada expressamente no artigo 319 do próprio Código de Processo Civil. Então, só há uma explicação lógica para se detectar o conteúdo real da chamada dinamização ou inversão do ônus da prova. O único sentido lógico é imputar-se ao réu o dever de provar que o fato constitutivo do direito do autor não ocorreu. Porém, ao imputar-se este ônus ao réu, o ônus de provar a inocorrência do fato constitutivo do direito do autor, eu estou pressupondo a culpabilidade civil do réu. Eu estou pressupondo que o fato constitutivo do direito do autor ocorreu. Eu estou, portanto, negando a presunção constitucional de inocência civil. E isto é gritantemente inconstitucional por afronta ao inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. É preciso tomar algum cuidado para não se dizer categoricamente que em qualquer situação, esta, entre aspas, dinamização é inconstitucional. O que me parece inconstitucional é a positivação de uma cláusula geral e irrestrita de possibilidade de dinamização do ônus probatório.
A mim me parece que as únicas possibilidades de dinamização constitucional é quando a lei prever expressamente situações, como faz o Código do Consumidor, em que há uma flagrante vulnerabilidade, no caso do consumidor, vulnerabilidade essa expressamente reconhecida em lei e que atenda aos postulados e subpostulados da proporcionalidade. Aí sim, eventualmente se poderia cogitar de vulnerabilidade do empregador na relação de emprego e permitir-se eventualmente a dinamização do ônus da prova em causas trabalhistas ou em causas previdenciárias. Mas isto depende de previsão expressa em lei, tal como faz o Código do Consumidor. Fora de hipóteses expressamente previstas em lei, em que há razoavelmente a pressuposição de vulnerabilidade da parte, uma generalização da dinamização é gritantemente inconstitucional, porque invertendo-se o ônus da prova, o que se faz é presumir-se doravante a culpabilidade civil do demandado. Era isso, e até o próximo vídeo em que trataremos de presunção de inocência civil e tutela de evidência inaudita à altera parte. Muito obrigado.